Sabe aquela história de que o cliente não responde mais o WhatsApp e os gurus do mercado aí ficam com um script pronto que funcionam para todos os tipos de clientes? O cliente não responde, não dá uma palavra de retorno dizendo se está interessado no imóvel ou não, não demonstra reação de interesse, ou até, o pior, é aquele que chega no apartamento e aí fala que gostou, e fala que quebra parede pra cá, quebra parede pra lá, faz uma suíte aqui, faz uma suíte ali. Mas quando você chama ele mesmo no negócio, você chama ele pra fechar negócio, o bicho pula fora. Sabia que isso tem tudo a ver com a jornada de compra do cliente? A maioria das pessoas falam por aí de jornada de compra do cliente interna, depois que ele se torna lead, quando ele cai na imobiliária. Existe uma jornada interna do cliente com você ou com a sua imobiliária, mas também existe uma jornada que ela é feita fora do seu atendimento. E a maioria de vocês não sabem identificar. Eu vou falar nesse vídeo aqui sobre essa fase, esses momentos de compra de cada cliente. Vou falar aqui, na verdade, sobre 4 tipos de clientes que existem no mercado de imóveis usados, que são clientes totalmente diferentes um dos outros, e você precisa identificar isso para você também adequar o seu atendimento e você não ficar dando pérolas a quem não está pronto para receber. E aí o que você faz? Você se sente frustrado por achar que está dando um mau atendimento, por achar que o cliente não está lhe respondendo, por achar que você está sendo inconveniente ou que você não está sendo persuasivo o suficiente. Basta você identificar as fases desse cliente e você aplicar a melhor comunicação para cada um deles. É isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 23 anos. E se você tem um atendimento romantizado em relação aos clientes que gostam de fazer atendimentos encantadores do ponto de vista simpatia e se intitula um realizador de sonhos, acho que você irá se chocar com esse vídeo. Meu primeiro atendimento é focado para obter a forma e condição de pagamento do cliente. Eu escolho os mais prontos para comprar o imóvel no momento que eu estou atendendo. Tem se tornado, inclusive, um dos pilares da minha metodologia, a escolha assertiva de clientes, compradores e proprietários para eu trabalhar. Se você quer aprender a também dar uma assessoria completa aos seus proprietários e a clientes compradores no que tange questões de avaliação, documentação, dá uma olhada nesse QR Code que está passando aí, vá na descrição do vídeo ou nos primeiros comentários, acesse o meu curso Escola do Corretor de Imóveis. É onde você encontra o meu conteúdo de uma forma mais aprofundada e organizada. Dentro dele, inclusive, existe uma oficina de primeiro atendimento a proprietários e compradores de quase 4 horas. Na descrição do vídeo também tem um grupo do WhatsApp chamado Os Guardiões. Pede para entrar lá, valeu? Eu tenho compartilhado em conteúdo extra. Se você gostar desse vídeo aqui, me ajuda com o engajamento dele. Deixe seu like, comenta aí, fala o seu nome e a sua cidade. Compartilhe esse vídeo com os colegas que estão começando. Se você for novo por aqui, dá uma moral e se inscreve no canal. O meu atendimento ele é humanizado, mas sobretudo ele é profissional e ele é comercial. Eu trabalho clientes que me dão uma chance maior de eu fechar o negócio rapidamente. E para isso, uma das primeiras coisas que eu busco saber do cliente é sobre a condição de pagamento dele e o amadurecimento quanto à fase de compra dele. Eu sei que para muitos corretores isso é um tabu. Tem muitos corretores que são melindrosos para abordar esse tema financeiro com o cliente. Alguns corretores andam com clientes durante meses, alguns até anos, para então descobrir que esse cliente não tem no bolso para comprar um imóvel, ou que depende de vender o imóvel dele para fazer a aquisição. Eu estou falando isso no mercado de médio e alto padrão, não estou falando Minha Casa e Minha Vida, em que a maioria das compras são feitas realmente em clientes com pouquíssima condição de pagamento. Certa vez eu fui dar um treinamento numa imobiliária, numa cidade vizinha, sobre como você
potencializar vendas através de sua carteira de imóveis, fazer a sua carteira de imóveis ser mais atrativa no que tange o preço. Fui para lá para trabalhar com os corretores na questão da precificação correta do imóvel e colocar os imóveis no ponto de compra e de primeiro atendimento também a compradores. E lá nessa imobiliária, a tabela de pagamento dos honorários dos corretores era uma tabela desproporcional. E eu estava indo lá para levar a importância da captação do imóvel bem feita, sendo que o pagamento da imobiliária ao captador era desprestigiado. Isso é muito comum em imobiliários que começaram no lançamento e depois foram trabalhar com usados. E ele tenta pagar ao corretor que atende o cliente comprador o mesmo percentual que ele paga no mercado de lançamento. Sendo que no de lançamento, ele não tem o captador de imóveis para pagar. Para você ter uma ideia, eu não me lembro, eu acho que na tabela de pagamento, o corretor que atendia o comprador ganhava de 32% a 36%. E o corretor que fazia a captação do imóvel e trabalhava o proprietário ganhava 10%. Então eu expliquei para o proprietário da imobiliária que aquela tabela ela nunca incentivaria ter bons captadores, pessoas fazendo um trabalho bem feito como captação. Então eu dei um treinamento, mostrei para as pessoas como é que funcionava a captação de imóvel bem feita, fizemos ligações para proprietários para tentar readequar preço, fizemos isso numa oficina dentro da imobiliária. Depois, no final, eu juntei o pessoal para falar que ocorreria uma mudança na tabela de pagamento. Bem, primeiro eu mostrei a importância do trabalho do corretor de imóveis como captador, para eles entenderem que não era possível mais continuar fazendo aquele pagamento. A ideia era meio que se equiparar, pagar 20% para o corretor que atendia o comprador e 20% para o corretor proprietário. E aí, um dos corretores que estavam lá, merecidamente, falou: poxa, mas aí é injusto. Eu estou trabalhando uma cliente aqui há 2 anos e só agora ela tomou a decisão de compra. Eu gastei combustível, eu fui para um lado e para o outro, e só agora, porque agora ela recebeu a herança lá que ela tinha direito, ou então vendeu o imóvel, que eu acho que era herança. E agora ela pode comprar o imóvel. Eu falei para o proprietário da imobiliária, falei assim: nesse caso aqui, você precisa manter o pagamento dele de 30 e poucos %, porque já foi combinado isso lá atrás. Entretanto, você não teve o cuidado de perceber que há 2 anos atrás, essa cliente ela não estava apta para comprar, ela não tinha condição de pagamento. A culpa de você ter andado com esse cliente durante 2 anos, fazendo visitas, andando, gastando combustível, é sua, porque você não identificou, no caso, que momento da trajetória de compra ela estava sem condição de pagamento. E esse é um tipo de cliente que nós vamos abordar aqui hoje. A maioria dos corretores são inocentes nessa parte de atendimento de cliente comprador e preferem ficar iludidos, acreditando que todo mundo tem dinheiro. Preferem se embebedar nisso. Não, estou saindo com cliente comprador, vou vender, do que cair na real, do que abordar o cliente nessa parte financeira, ter mais malícia, ter mais percepção, sentir quando o cliente fala alguma coisa, fazer perguntas chaves para ele na questão de pagamento. Mas ao invés disso, não, estou com um cliente comprador, quero realizar o sonho dele. Às vezes alguns corretores ligam para cá para querendo fazer parceria e eu logo pergunto: qual é a forma de pagamento do cliente? Vai usar financiamento, fundo de garantia? O corretor não sabe porque ele não abordou isso com o cliente. Atiram para tudo que é lado e de uma mesma forma, gastando assim a mesmo tipo de energia. Não identificam um momento da jornada de compra do cliente e acabam querendo, muitas vezes, que um cliente tome decisão por comprar um imóvel sem ele estar preparado para tomar essa decisão. Vou falar aqui na jornada de 4 tipos de cliente. O primeiro, é um cliente comprador que precisa vender o imóvel para comprar. Esse cliente também entra aqui. Como é que você atende ele? O segundo cliente
é o cliente que não tem condição de compra, não depende de vender, mas não tem condição de compra e não tem previsão alguma de compra. O terceiro cliente é um cliente que tem condição de compra, ele já tem a matemática dele financeira mais ou menos montadinha ali, mas ele não tem maturidade para comprar. E o quarto cliente que está aqui no final, que é o cliente maduro para tomar a decisão, já experiente daquilo que ele já viu no mercado e também pronto para comprar. Cada um desse cliente você precisa identificar para você dispor a energia necessária que cada um merece. O primeiro cliente que a gente vai tratar aqui, cara, é o cliente que precisa vender o imóvel dele para comprar. Eu não estou falando daquele cliente que já está lá no finalzinho, já está com a proposta encaminhada, já está fechando o negócio para comprar outro. Estou falando de um cliente ainda que está começando ainda a fase de venda do imóvel dele. Então, esse cliente, ele geralmente, ele não fala para você que ele precisa vender, porque ele não quer um corretor. Então, você precisa, de certa forma, descobrir durante o teu processo de atendimento com ele. Tá? Muitas vezes eu consigo fazer isso no primeiro atendimento, mas você não pode demorar muito para fazer isso. Esse cliente, geralmente, ele é um cliente pesquisador e ele está pesquisando por dois motivos. O primeiro, ele muitas vezes liga para imóveis que você está anunciando, parecido com deles, para ele saber se o imóvel dele está dentro da faixa de preço correta do imóvel. Então, o que ele faz? Ele manda e-mail, ele vai no portal de imóveis e clica nos imóveis que são parecidos com deles e busca maiores informações, querendo saber se precisa de reforma, se a documentação está perfeita, como é que é a planta, a disposição, sol da manhã ou sol da tarde, que ele está sempre comparando esse imóvel com o dele para saber se o dele vale mais, é claro, né? Essa é uma das pesquisas que ele faz. A outra pesquisa, o cliente ele também pesquisa imóveis que ele acha que ele pode comprar. Então ele pensa assim, vou vender o meu por 1 milhão e quero comprar um por 1.200.000. Vou ver se consigo comprar algo que me interesse por 1.200.000. E começa a fazer pesquisa. Então ele procura saber se dentro daquela condição que ele vai ter, depois que ele vender o imóvel, pelo preço que ele imagina vender, e também se ele consegue comprar esse imóvel. Então ele faz esses dois tipos de pesquisa. Quando você faz uma visita com ele, geralmente elogiam os imóveis, tá bom? Principalmente quando o imóvel está ocupado pelo proprietário. Eu acho que eles se sentem mal, tipo assim, tô fazendo esse corretor, esse proprietário perder tempo, eu ainda nem botei o meu imóvel à venda. Então o que ele faz? Ele elogia o imóvel que ele está visitando para ele ser agradável. Só que isso é um problema, principalmente quando o proprietário está morando no apartamento. Porque, de repente, você está mostrando um imóvel que ele precisa ser ajustado no preço, que ele não está tão bom para aquela faixa de preço. E se um cliente vai lá e elogia tanto o imóvel, esse proprietário acha assim, meu imóvel é bom, eu acho que eu vou conseguir vender por esse preço. Então, você tem que ter cuidado para fazer visitas com esse tipo de proprietário, porque eles não têm muito o que perder, eles não vão comprar mesmo, então eles elogiam. Depois de algum tempo, é muito comum, quando você liga para ele, eles falam que parou de ver imóveis. Eles usam geralmente essa palavra, tá? Eu parei de ver imóveis por enquanto, tá? A sua intenção nesse tipo de cliente precisa ser captar o imóvel dele, fazer até um bom atendimento para ele, superficial, mas de certa forma que você possa conhecer o imóvel dele. Não adianta você dar pressão nele para vender um imóvel, porque ele ainda depende de vender o imóvel dele para fazer uma nova aquisição. O segundo cliente que a gente vai falar aqui é um cliente que não tem condição de compra, tá? Ele não tem condição de compra agora e ele talvez não saiba nem como vai ter, não tem. Ele não tem, ele é um cara que está fazendo terapia ocupacional e tem um monte de corretor atendendo esse tipo de cliente. Às vezes é porque é um cliente fácil de falar e o corretor prefere falar com quem dá mais atenção a ele, sei lá. Então ele se perde nesse tipo de cliente.
Você pergunta para ele qual é a condição e forma de pagamento dele, ele fala para você que não sabe, que não tomou decisão ainda. Fique atento quando você falar com o cliente sobre forma de pagamento e ele fala que ainda não viu ainda. Gente, muito provavelmente esse cliente não tem condição de compra. Você tem muita dificuldade para fazer visitas com ele. Ele quer ver vídeo, quer ver link, quer ver fotos. Ele não quer sair de casa, ele sabe que ele não vai comprar o imóvel. Quando você faz alguma visita com ele para disfarçar um pouco, até porque ele não sabe se portar de verdade para um cliente comprador, que um cliente comprador, quando ele tem interesse, ele tenta não mostrar tanta ansiedade de interesse, até para ele poder negociar melhor. Ele fala, gostei muito do imóvel, vou quebrar essa parede para cá, vou fazer aquilo para lá. Por quê? Ele não tem nada a perder, tá bom? Aí quando você liga para ele, perguntando, e aí, vamos comprar o imóvel? Ele fala, não, eu não gostei daquele pilar que tinha naquela cozinha. Eu não gostei porque os quartos não têm armário. Ele encontra um motivo para desistir da compra. E depois de algum tempo, quando você liga para ele para saber se ele quer ver alguma coisa, se tem algo novo para ele, fala, não, eu já desisti de comprar o imóvel. Se você identificar esse tipo de cliente, não dê atenção, você vai perder tempo e ele achará até que você é um chato, por estar insistindo, por não ter percebido ainda que ele não está na fase de compra. O terceiro cliente que eu vou falar aqui já começa a valer a pena, tá? É um cliente que tem condição de pagamento, ele já está amadurecido financeira, mas ele não está pronto para comprar em termos de escolha. Você vai mostrar para ele uma excelente oportunidade e ele não vai tomar a decisão, porque ele não viu o que é ruim para saber o que é bom. Geralmente, eles perguntam se aceita a proposta, mas na verdade é uma pergunta genérica para saber se os proprietários, de forma geral, estão aceitando proposta ou não. Deixe que o mercado imobiliário, num todo, amadureça esse cliente. Eu vejo alguns corretores, quando pegam um cliente desse, não identificam, acham que só porque ele tem dinheiro, porque ele falou que o pagamento dele é à vista, ele tem que sair mostrando tudo para ele. Cara, deixa o mercado amadurecer ele. Não chame para você essa responsabilidade. Tem corretor que quer mostrar 5, 6 imóveis, 10 imóveis por semana para o cliente. Deixa ele ver com outras pessoas. O que eu faço aqui é deixar ele livre. Eu faço ele ver imóveis. Eu mesmo aconselho, vá ver imóveis em outras imobiliárias. Que eu sei que as outras imobiliárias não trabalham a precificação de imóveis. Então eu sei que ele vê imóveis ruins com essas imobiliárias e depois ver um imóvel bom comigo. Entrando algum novo imóvel, ofereça a ele algum imóvel compatível com a faixa de valor. Nunca fique mostrando qualquer coisa para o cliente, porque ele acaba falando, esse corretor não me mostra nada legal. Então amadurece ele, entrou alguma coisa boa que você viu, que o imóvel está dentro de uma faixa de boa, de preço, é um bom imóvel para aquela faixa de valor, leva ele. E aí, se você sentir nessas futuras visitas que ele amadureceu do ponto de vista de compra, e você sabe que aquele primeiro imóvel que você mostrou é um imóvel bom para ele, proponha a ele fazer uma revisita. Seu fulano, aquele imóvel que nós vimos no primeiro dia, lá na rua tal, ele não foi vendido. Inclusive, nós trabalhamos um pouco mais o proprietário e ele readequou o preço. O senhor teria interesse de fazer uma revisita agora, já que o senhor já viu outros imóveis? Aquele imóvel é um bom imóvel para a faixa de valor que ele está sendo vendido? Esse cliente, lá no passado, não maduro, olhou para o imóvel, não se interessou, agora, mais amadurecido, depois de ter visto outros imóveis que ele não tenha gostado, ele pode tomar a decisão de compra desse imóvel que você mostrou lá no começo para ele. Agora o quarto cliente, o cliente bom, né? Que toda hora seria bom a gente pegar ele, né? Mas você tem que saber escolher, você tem que saber filtrar para você ter tempo para atender esse tipo de cliente, que é o cliente pronto para comprar do ponto de vista financeiro e do ponto de vista maturidade, e tem até prazo. Primeira coisa que eu busco saber aqui do cliente comprador, forma e condição de pagamento, local de preferência de compra, a micro-região de preferência desse cliente e também se ele tem prazo para desocupar o imóvel dele.
Nessa hora, geralmente, o cara fala, olha, eu vendi o imóvel, eu vou fazer a escritura daqui a 30 dias, eu vou ter mais 60 dias para desocupar o imóvel. Esse cara é um cara comprador, eu não posso ficar perdendo tempo com esse tipo de cliente que não estão prontos para comprar, eu tenho que ter tempo para me dedicar a esse cliente. A primeira dedicação que você deve fazer é você ligar para os seus proprietários que os imóveis estão um pouco acima do valor que ele pretende comprar. Readeque o preço, convença um proprietário, fala para ele que você está com um bom cliente comprador para faixa de valor determinada. Se você pode levar esse cliente para fazer uma visita, quem sabe ele não vai fazer uma proposta. Trabalhe primeiro a sua carteira de imóveis. É claro, se você tiver algum imóvel para ele, leve ele, é claro, mas se você não tiver, tente trabalhar alguns imóveis. Ocupe esse cliente semanalmente, mas leve ele em imóveis bons, que ele perceba que são imóveis bons para aquela faixa de valor que ele está procurando. Se ele não gostar de alguma coisa, pelo menos ele sabe que você está levando ele em algo bem precificado. Se ele não gostou, leva em outro melhor, para que ele vai te atender, porque tem corretor que faz tantas visitas desinteressantes com o cliente comprador, que quando você tenta fazer contato, tenta falar com ele pelo WhatsApp, ele não te responde. Já vem aquele corretor mala que só me mostra porcaria. Esse tipo de cliente, ele é interessado em fazer a visita. Eles geralmente não vão pedir link, vídeo. Se você for um corretor bom, que mostrou imóveis rapidamente para ele, bons, ele não vai fazer questão de receber link, ele vai acreditar na sua palavra e você vai fazer visitas com ele mais facilmente. Se você está fazendo visita com esse cliente, você viu que ele é um cliente pronto para comprar, você viu que ele está aqui, ó, na escala de compra, na escala mais potente de compra de um cliente comprador, você sentiu que ele gostou do imóvel, pergunta a ele se ele gostou do imóvel. Não, você pergunta de derrotado, eu já falei isso em outros vídeos. Cara, convida ele para revisitar o imóvel, para ele dar uma olhada novamente, vamos dar uma volta de novo no imóvel para o senhor rever. O senhor quer trazer sua família para ter uma impressão? A partir daí, se ele falar que sim, você comece a passar segurança para ele do que tange a questão de documentação. O cliente precisa se sentir seguro atendido por você. Isso vai ser muitas vezes um motivo dele decisório de compra. Opa, o imóvel é bom, o corretor é uma pessoa legal, segura, me passa tranquilidade e segurança. Ele acaba adquirindo o imóvel por conta desse conjunto de fatores. Cada cliente desse, você precisa tratar ele de forma diferente. Não dá para você dar velocidade e pressão num cliente que está aqui, ó, está no início da jornada dele. Ele está frio, não adianta você dar pressão, assim como você não pode deixar de dar um atendimento diferenciado para um cliente que está aqui no final, que está com condição de pagamento já pronto, que está com prazo para desocupar o imóvel dele, tem prazo para comprar o imóvel dele, e aí você fica perdendo tempo, muitas vezes, com os pangarés de clientes, perdendo esse cliente aqui. Aí você liga para o cliente fala, comprei. Por quê? Porque você ficou se dedicando a uns clientes Zé Ruela. E para você descobrir essa condição de pagamento dele, saber a maturidade, você precisa deixar de lado esse atendimento romantizado, de querer realizar os sonhos do cliente e partir para um atendimento mais profissional, mais comercial, identificando logo de início a condição de pagamento dele. Se você não sabe fazer isso, se você tem dificuldade, você não vai conseguir descobrir, porque é justamente abordando essa parte financeira de pagamento do cliente que ele se solta e você identifica ele na jornada. Se você não sabe fazer isso, cara, dentro da Escola do Corretor de Imóveis, tem uma oficina de 4 horas de primeiro atendimento, tanto a proprietários como a compradores, cara. Um atendimento totalmente comercial, profissional. Tem um QR Code passando aí para você acessar, ou então vai lá na descrição do vídeo, acessa, conversa com a equipe de vendas, quem sabe não tá rolando um cupom de desconto para você. Se esse vídeo aqui for legal para você, cara, me ajuda aí com o engajamento, deixe seu like, comenta, me diz seu nome, a sua cidade, compartilha esse vídeo com outros colegas que estão começando e bate no peito aí e diz, ó, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço.